Então, no vídeo anterior nós vimos isso aqui, agora vamos descobrir o sinal. Então, beleza, pessoal. Três desses vetores, a soma dessas três componentes geradas por eles, que formam esse cubo, um cubo vai ser para esse lado positivo e o outro, pessoal, vai ser para o lado negativo. Então, a gente vai ter isso do outro lado assim. Então, aqui a gente tem o menos K gerando assim, sempre puxando para o lado negativo. Então, aqui o K vai ser menos K. E já o outro lado assim, né? Essa parte J mais K, dependendo da ordem, ela vai para o lado positivo ou negativo. Então, nesse caso, como eu tenho a ordem JK, ele vai para cima. Se fosse KJ, K mais J, então seria para baixo. Certo, pessoal? Então, como que isso vai acontecer? Então, vamos pegar a inspiração lá no início, de duas dimensões. Então, nós tínhamos apenas a parte real e a parte imaginária, certo? No caso do produto entre os dois vetores lá, que era o módulo 1, módulo 2, multiplicado por isso, a soma dos ângulos, né, θ mais alfa, e dava o nosso cara. Então, se nós tínhamos um vetor assim, outro assim, o resultado era um maior em ângulo e em amplitude. Se a gente quisesse a diferença do ângulo apenas, aí ficaria assim, né? A1, A2, menos o Euler e θ mais a alfa. Certo? Porque ficaria assim, θ menos alfa, aquele sinal, entre aspas, desceu aqui. A gente viu como é que ele foi parar ali. Então, eu acho que vocês assistiram os vídeos anteriores, né? E isso aqui equivale a você pegar o negativo da parte real. Tudo bem? Então, com a parte real fica assim, mas e com a imaginária? A gente não viu, né? Então, a gente já sabe disso aqui. Então, lá atrás eu falei que seria importante, lá na frente. A parte real só vai mudar o sinal assim mesmo. Já a parte imaginária, ela vai para o positivo ou para o negativo, dependendo do ângulo, certo? O mesmo aconteceu lá. Como nós tínhamos ainda um objeto formado por planos, a ordem, quero dizer, o sinal desse nosso ângulo, vai dizer o sentido da componente que ele vai gerar. Vejam só, IJ gerou o que? A largura, ou seja, gerou o K, certo? O JK foi a altura, e assim por diante. Só que ele pode gerar essa largura, no caso do IJ, para a direita ou para a esquerda. O que é que vai determinar isso? O sentido de, entre aspas, rotação. Então, observem só. Começou no I, certo? Então, ele somou esse vetor aqui, mais o J. Então, foi mais o J. Então, ele fez isso aqui, certo? Olha só o ângulo que formou. Ele saiu do I e foi para o I mais J, né? Formando o I mais J. Esse sentido aqui, pessoal, é o mesmo sentido do círculo trigonométrico. No sentido anti-horário. Então, se ele se mover dessa forma, ele vai gerar uma projeção aqui no sentido positivo. Tudo bem? Por quê? Por causa do seno. Se você coloca um ângulo negativo no seno, então você vai ter um resultado negativo, ou seja, I seno de menos θ é igual a menos I. Né? Claro, é menos o seno. Vamos considerar aqui que esse seno é 90. Então, se for menos 90 graus, vai dar menos I. Se for mais 90 graus,
E seno de mais 90 graus lá, então vai ser igual a mais I. Então, sendo assim, se a gente pega o produto IJ, isso vai gerar uma rotação nesse sentido, e então a projeção vai ser mais K. Se for o inverso, no caso J, depois I, vejam só, ele saiu daqui e foi até o I mais J. O sentido da rotação é inverso. Então essa parte imaginária teria o sinal trocado. Por isso que seria para o menos K. Tudo bem? Ou seja, se todos eles fizerem isso aí, então a gente teria menos K, uma outra parte, né? Menos K, esse daqui já é K, JI, menos I, menos o J, e a soma desses dois seria igual a zero. Tudo bem? Então quem é positivo e quem é negativo? Vai depender da ordem. Então aí a gente vai saber. No caso é I, J. Se for nesse sentido aqui, então I vezes o J vai ser igual a mais K. Certo? Assim como, olha só o sentido, né? Gerou isso aqui. Então a gente tem J, o produto JK, o ângulo é assim, continua no sentido anti-horário, então JK vai ser igual a mais I. E o último vai ser o KI. Então K vezes o I, KIJ, mais J. Porque ainda continuou no sentido anti-horário, né? E agora o inverso, se eu mudar a ordem, então vai ser J, I, mudou lá o ângulo, né? Ângulo negativo, então vai dar menos K. E assim por diante, não é? KJ menos I, IK, IKJ. Certo? Então, observando, a gente vai ter isso daí. Então, agora que a gente já tem toda essa base feita, o que é que falta, né? Falta um algoritmo. Então, não é necessário você passar por tudo isso aqui para fazer o produto dos quaternions. A gente vai pegar 2 quaternions ali e, com essa base, a gente vai fazer um algoritmo como se fosse programar, né? Fazer um script ali que fizesse isso por nós, subentendendo toda essa estrutura aqui. Então, a gente pode representar os quaternions da seguinte forma: A mais BI mais CJ mais DK, usando 4 números assim em sequência, né? Que seria o A, B, C, D, desse jeito. E então o produto seria isso aqui. No caso, ele é o quadrado, né? Que seria A, B, C, D. Tudo bem? Então seria distributivo mesmo, normal. Normalmente, pessoal, a gente não vai ter a parte real ali. Então a parte real geraria o seguinte: B, C, D. E aqui B, C, D também. Como essa parte seria multiplicada por todo mundo, assim, então ficaria A, B, C, D, mais... E aqui é a mesma coisa, né? Porque A vezes A ficaria o A aqui, pá, pá, pá. Também o inverso, né? Então ficaria assim. Ou seja, só multiplicaria o tamanho deles. Então por isso que normalmente a gente vai ter apenas as componentes que interessam, né? Que é B, C, D e B, C, D. E a parte real a gente vai deixar igual a zero. Então assim a gente consegue focar mais no algoritmo que a gente vai fazer. Beleza?
Outra coisa, aqui vai ser o I, JK, né? IJK. Então é interessante a gente fazer logo a parte real, depois o resto. Então, a parte real ela é gerada pelas potências, né? Então, I ao quadrado, J ao quadrado, K ao quadrado, tudo isso vai ser igual a 1, como a gente viu, né? Por causa da rotação de 180 graus. Então, vamos lá. Como todo mundo vai ser girado em 90 graus, por exemplo, I rodando 90 graus vai dar menos I. Aqui é a mesma coisa, 1, se você roda 90 graus, vai dar menos 1. Então, se você pega I ao quadrado, você vai girar apenas 90 graus, então vai dar menos 1. Então, todo mundo aqui vai dar menos 1. Então, se é assim, dessa forma, vai ser menos 1, multiplicando todo mundo, né? Ou seja, B vezes o B, mais C vezes C, mais D vezes o D. Tudo bem? Tudo isso vezes menos 1. Porque todos eles ficariam multiplicados por menos 1. Eu só coloquei em evidência aqui. Beleza? Ok, a parte real você vai achar dessa forma. E o resto, né? Então, a gente vai ter que começar com mais I, J, K. E agora vem aquelas regras lá, né? Então eu percebi que se a gente começasse pelo meio, olha só, C vezes o C gerou a parte real, certo? Então ficaria C mais o seguinte, que é o D. Então C vezes o D seria o quê? J, IJK, IJK. Então J vezes o K vai gerar o I. Então aqui você já vai pegar, ó, C, D. Eu já me arrependi de ter feito pequeno, né? Então aqui você vai colocar o CD. E coloca aqui. Quem é o próximo? É o D vezes o D, né? Seria a parte real. Como eu quero a parte positiva, então tem que ser o B. Então é DB. Quem é o próximo? Esse aqui. Então BB, BC. Então mais BC. Então, pessoal, esse aqui formou aquele primeiro vetor lá. Esse aqui, o positivo, que seria o I, J, K. Vou ficar aqui atrás. Certo? E o outro lá seria o antivetor desse, que também teria um cubo desse para o lado negativo. Então falta esse lado negativo lá. Então o lado negativo seria assim, menos... Voltamos lá. Então vai ter que começar daqui, do K. Olha só, K vezes o K vai dar o menos 1. KJ vai dar I. Só que é menos I. Então por isso que eu coloquei menos assim. Então vai ficar K DC. Assim, né? DC. Quem é o próximo? É o B, né? BB. Não é o seguinte, é o anterior. O anterior é esse aqui. Então fica BD. E o próximo é o C com C. Anterior é o B. Então CB. Então beleza. O que é que eu fiz, né? Eu tirei a questão, essa parte dos nomes, não é? E fui apenas pela ordem. A ordem, com quem eu começaria, como é que fica a questão da ordem e qual é o lugar dele aqui. Então, beleza. Essa aqui é a parte real. Parte real do seu quaternio. E essa daqui vai ser a parte imaginária, que é a soma desses dois lá. No nosso exemplo, ficou menos 3, porque aqui vai dar menos 1, menos 1, menos 1. Ou seja, 1 mais 1 mais 1, 3 negativo. Aqui ficou a mesma coisa, pessoal. Ficou CD, DC. Como é o mesmo complexo, né? Ele vezes ele mesmo, vai ter que sobrar a sua parte real. Então essa parte aqui ficou 0. Essa aqui deu 0 também, porque o módulo é igual, né? Então é esse menos esse, vai dar 0. E o outro 0 também. Então a resultante foi essa aqui.
Ou seja, o meu quaternion é esse. E olha só, no próximo vídeo eu vou mostrar outros exemplos práticos, né? No caso com exercícios de física, né? E aí eu vou explicar melhor essa questão de como que a gente vai pegar isso e aplicar em produto vetorial, produto escalar e resolver de uma forma mais ativa o exercício, né? Realmente entendendo o que a gente está fazendo.